TRI no Enem. Ô, gente, então, né? A teoria de resposta ao item, como eu falei com vocês, ela tem vários modelos e várias características. E quando a gente roda a TRI, ela vira uma escala, tá? E a escala do Enem, ela é diferente da escala Bernoulli, que é diferente da escala do SAEB, que é diferente de qualquer outro lugar, tá? E aí a gente vai explicar como é que isso funciona. Bom, coloca minha tela, deixa a gente do ladinho aqui, Gaspar, deixa eu ver vocês também, que eu sinto que eu não estou sozinha. Aê! Então, gente, olha só. Quando a gente fala do Enem, todo mundo já sabe que lá nós temos 4 áreas que são corrigidas pela TRI, que são essas que estão na tela: linguagens humanas, natureza e matemática. Beleza. Só que vocês estão vendo aí que eu coloquei de cor diferente? Eu coloquei de cor diferente porque elas são diferentes, gente, elas são diferentes. E eu tô cansada, eu adoro falar isso, gente, mas é porque, assim, sempre que eu dou formação, eu faço questão de enfatizar isso. Elas são diferentes. Por que eu falo isso? Porque eu tô cansada das pessoas receberem a nota do Enem e falar lá: poxa, você tirou 800 em matemática e 700 em linguagem. Você é muito melhor em matemática do que em linguagens. Não, gente, isso não acontece. Não é assim, a gente não pode comparar áreas diferentes. Professor de física é ótimo para explicar isso aqui. Cadê o Bruno? Professor de física é ótimo para explicar isso daqui. Olha só, é como se fosse quilômetro, como se fosse aqui, ó, quilômetro, volt, newton e quilograma. Aí se eu chego para você e falo assim, qual que é maior? 100 quilômetros ou 100 newtons? Não sei. São coisas completamente diferentes, né? Qual que é maior? 800 quilômetros ou 100 quilogramas? Ah, tá aí, né, Bruno? 800 quilômetros ou 100 quilogramas? Não sei, são coisas diferentes. Mas, Vanessa, o 800 é muito maior do que o 100, não interessa. São grandezas diferentes. E a gente não pode comparar. Assim como não pode comparar a nota de matemática com natureza, com humanas, com linguagem. Não pode Vanessinha. Coisas. Oi? Vanessa. Oi? Vanessa, seu microfone voltou a dar um... É? É porque eu tô bagunçando. Mas agora... Eu tô mexendo demais, empolguei. Vou ficar mais quietinha. Tá escutando aí? Tá, agora voltou. Então, gente, não pode comparar. 800 quilômetros com 100 quilogramas, não pode comparar. Qual que é maior? Mas o 800 é muito maior do que o 100, não interessa. São grandezas diferentes. Tudo bem? É isso aí, Bruno. O que é maior? 20 reais ou 32 quilômetros por hora? Né? Então, são coisas diferentes e a gente não pode comparar. Espero que isso tenha ficado muito claro. E aí, o que acontece? Eu coloquei 3 pontinhos aqui, ó. Tem 3 pontinhos aqui, cadê? Aqui, ó. Tem 3 pontinhos aqui e tem 3 pontinhos aqui. O que isso significa? Significa que essa escala não tem nem início e nem fim. Ah, Vanessa, então quer dizer que a minha nota pode chegar no negativo? Pode. Gente, calma, que a gente faz uma transformação de escala justamente para isso não acontecer. Eu não sei se vocês sabem, mas quando a gente roda a teoria de resposta ao item, a gente roda ela numa escala 0,1. Então, a nota de quem está abaixo de 500 sempre é negativa. Depois que a gente faz uma transformação e ela vira 400, 450, 480, né? Mas a escala ela não tem início nem fim. O mínimo que o Enem já chegou foi 200 e pouco, né? Se abaixar mais, pode chegar lá? Pode, mas acho que não, tá, gente? Não vai, pode ficar tranquila aí que não vai, porque justamente a gente... Imagina, Gaspar, você chega, você dá 12 anos de aula pro menino, né? Aí o menino vai lá e faz o Enem, o pai pagando a escola 12 anos, faz o Enem e fala, e aí, filho, quando você tirou em matemática? -2. A gente surta, né? Tem um ataque do coração. Gente, mas calma, a gente faz uma transformação de escala justamente para isso não acontecer, tá? Então, a nota do Enem, no mínimo de todos aí, foi 200 e pouquinho, né? Não foi menos do que 200. Ah, Vanessa, então quer dizer que se a escala, ela é... Se a escala, ela é infinita, quer dizer que a minha nota pode passar de 1000? Pode. Como já aconteceu.
né? Em 2015, quem acertou as 45 questões de matemática tirou 1.008,3. Gente, quem está no celular, tira um print dessa tela. Quem está no computador, pega o celular e tira uma foto dessa tela. Não me põe não, Gaspar, senão eu vou aparecer na foto. Isso daqui tá até errado, porque eu coloquei aí 2009 a 2018, porque não mudou, tá, gente? Então, pode considerar de 2009 a 2019. O que eu fiz nessa tela para vocês entenderem, tá? Eu peguei todas as provas do Enem, de 2009 até agora, 2019. E eu vi qual que era a nota, porque as provas são diferentes, então os mínimos e os máximos são diferentes. Qual seria a nota de uma pessoa se ela não acertasse nada, então o mínimo da prova, e se ela acertasse as 45 questões? E eu achei essas notas aí. Então, o que aconteceu? Em humanas, ó, a nota máximo de todos foi 888,7. Em naturezas, 903,20. Linguagens, 835,6. E matemática chegou a 1.008,3. Aí tem gente que olha isso daqui e pensa assim, poxa, essa nota de matemática passou de 1.000 porque matemática é muito mais difícil do que linguagens. Não, para de pensar isso, porque a gente não pode comparar as áreas, tá? Cada área é cada área, isso daqui é uma escala, quilômetro, volt, newton, quilograma para cada um. É abacaxi, banana, melancia, são coisas diferentes, a gente não pode comparar. Agora, uma pergunta boa é, Vanessa, por que matemática já passou de 1.000 e as outras áreas ainda não? Essa é uma pergunta boa. E eu explico para vocês. Ó, quando a gente vai criar uma escala, qualquer coisa, a gente precisa ter um referencial. E o nosso referencial a gente chamou de 500. Vamos pensar só no de linguagens aqui. Que 500 é esse, né? Esse 500, o que a gente fez? Lá no primeiro Enem com TRI, que foi 2009, a gente pegou todos os estudantes foi até ensino público, mas os estudantes que fizeram 2009, aí a gente pegou as notas desses meninos, rodou uma escala que a gente chama de 0 e 1, e pegou a média dessas notas. A média dessas notas a gente chamou de 500, o 500 de linguagens. A gente fez a mesma coisa com humanas, pegou a média deles e chamou de 500 de humanas, né? 500 de natureza. São 500, mas são 500 diferentes, cada um é de uma área, tá? E é assim que funciona. Então, o que significa hoje eu tirar 700 em matemática? Significa que eu estou 200 pontos acima da média de quem fez o Enem em 2009, em matemática. O que significa eu tirar 400 em ciências da natureza? Quer dizer que eu estou 100 pontos abaixo da média dos meninos que fizeram Enem em 2009 na área de naturezas. Entenderam como é que funciona? Ah, Vanessa, então por que matemática passou de 1.000 e as outras áreas ainda não? Isso é muito simples. A matemática passou de 1.000 porque parece que vocês hoje são muito diferentes dos alunos de 2009 em matemática. E são muito parecidos com os alunos de 2009, com os participantes do Enem de 2009, em linguagens. Ah, então a gente é muito bom em matemática. Não, pode ser que eles eram muito ruins. Porque depende do referencial, não é, professores de física? Tudo depende do referencial. Ah, você está em movimento ou você está parado? Depende do referencial. Vanessa é alta ou baixa? Depende do referencial, não é? E é a nossa referência que vai ditar isso. E a nossa referência foi a nota dos meninos de 2009. A nota de vocês hoje, comparada com a deles, é mais distante em matemática e é mais próxima em linguagens. Isso não quer dizer que é melhor ou pior em uma área ou outra. Quer dizer que, comparado a eles, isso acontece. Tá bom? Ficou claro aí, o Gaspar? Tem coisas interessantes aí, olha. Uma melhora no ensino de matemática? Sim, Marcos, verdade, né? Quer dizer que a gente... É porque, na verdade, assim... Eu não dava aula antes de 2009. Como eu sou novo, eu comecei a dar aula. Né? Gaspar impactando. No Enem do Brasil inteiro. Quando a gente pensa nessa melhora ou não do ensino de matemática, a gente, a TRI, ela é muito estratégica para a política pública, né? Eu não sei se vocês percebem isso, mas ela consegue ela permite um acompanhamento longitudinal,
né? Por quê? O que acontece? Se os meus estudantes, lá em 2009, eles estavam com uma média em matemática em 500, e a minha média agora está 550, aí eu posso dizer que os meus estudantes melhoraram, né? Na Prova Brasil tem acontecido o contrário. A Prova Brasil, a média, ela não é 500, eles chamam de 250, que é uma outra escala. A escala do Enem é 500, 100, e a do Saeb é 250, 50. E aí, o que acontece? Obrigada, gente. O que acontece? No Saeb, a nota média dos estudantes tem diminuído. Então, aí eu posso falar, sim, que o conhecimento ele tem, né, reduzido. Mas eu posso falar isso de acordo com a população como um todo. Eu não posso falar como um extremo da régua. Não é o 1008 que faz eu entender que esses estudantes estão muito mais, são melhores ou não do que os de 2009, né? Às vezes o 835, eu escuto muita gente falar isso também, é até bacana falar isso daqui, porque tem gente que fala assim, o que é uma questão difícil? É uma questão 800, de dificuldade 800. É verdade? Se for uma questão de dificuldade 800 em linguagens, é uma questão dificílima. Às vezes a gente não consegue nem criar uma questão 1000 em linguagens. E daqui a pouco vocês vão entender que o mínimo e o máximo da prova tem a ver com as questões que estão lá. Então, uma questão 800 em linguagem já é uma questão dificílima. E uma questão 800 em matemática não é uma questão tão difícil. Uma dificílima em matemática é 980, 1000, 970. E a gente vai entender como é que isso funciona. Deixa eu ver se é no próximo slide. É no próximo slide. Eu posso seguir? Dali, tá tudo ok? Opa, tá tudo ok, tá ótimo. Tá? Então, vamos lá. Gente, olha o que acontece. É assim que a gente define mais ou menos uma prova, tá? Eu falei com vocês que existe o que a gente chama de calibração dos itens, que é a pré-testagem. Naquela calibração, a gente encontra os parâmetros, né? Eu encontro o A, o B e o C de cada item, que não tem nada a ver com a alternativa, que é discriminação, dificuldade e o acerto casual. Quando eu descubro a dificuldade daqueles itens, eu crio a minha prova através daqueles itens, né? Se for um item ruim, eu jogo fora, se for um item mais ou menos, eu mando revisar, né? E eu só pego os itens bons para colocar no Enem oficial. E aí, finge que essa daqui é uma prova do Enem, mas é uma prova, sei lá, vamos colocar aqui de ciências da natureza. Tá? Só que ela só tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 questões. Essa questão aqui é uma questão de dificuldade 270. Essa aqui 320, essa aqui é 500, 610, 730, 820. Vamos supor que essa prova só tem esses itens. E agora eu vou até esperar por essa resposta. Vocês conseguem imaginar qual que é o máximo e qual que é o mínimo que eu consigo tirar nessa prova? Eu vou até esperar esses comentários aqui, Gaspar, que esse eu queria saber. Se as pessoas conseguem entender como que esses itens que estão dentro da prova interferem no mínimo e no máximo da prova. Deixa eu ver aqui. Eu vou ficar quieto, porque eu sou o rei do spoiler, né? Então eu vou ficar quietinho. Fica quieto mesmo, calma aí, respira. Vanessa, enquanto eles estão respondendo aqui, o pessoal está pedindo, se tiver que passar de 2 horas, passar, porque eles estão gostando e eles querem ver tudo, viu? Mas para ficar preocupado com o tempo. Então, você fica... Então tá. Então, vamos embora. Me mandaram mensagem aqui no WhatsApp. Que bom, fico feliz. Vamos ver aqui se o pessoal já respondeu. Se você quiser ir continuando aí falando, na hora que aparecer aqui, eu vou jogando na tela para você. Tá, então assim, gente, o que interfere, né? Por que não é todo ano que a prova do Enem de matemática passa de 1000, quando acerta as 45 questões? Porque isso daí vai depender das questões que estão dentro do próprio teste, do próprio exame, tá? Vou responder, tá, Gaspar? Senão não vou conseguir ir para frente. Eles estão respondendo, só que alguns disseram que não entenderam a pergunta. Ah, tá. Então, a maioria está perguntando, a maioria está falando que é 200. Pergunta, por favor. 820, Bruno, é isso aí. Tá, eu já vou responder, tá? Para a gente não perder tempo. Isso. Eu também. Gente, olha só. O máximo e o mínimo de uma prova, eles vão depender das questões que estão ali dentro,
né? Inclusive, a nota que você recebe sempre vai depender das questões que a gente escolheu para estar dentro daquela prova, tá? A gente sempre tenta escolher questões que estão homogêneas, no sentido pedagógico, da essência pedagógica, no sentido quando a gente vai fazer o nosso simulado, a gente escolhe as questões, a gente coloca nossos especialistas, né? Se eu estou falando de humanas, eu pego, gente, filosofia, sociologia, geografia e história, coloco todo mundo numa mesma mesa e falo assim, ó, são essas questões que a gente quer que fica ali. Bruno lembra disso, porque quando a gente fala para validar um simulado, a gente fala, essa questão é calibrada, não tira ela daí. A gente precisa que essa questão fique na prova. Por quê? Por causa dos parâmetros desse item. Então, gente, o que manda no máximo ou mínimo daquela prova são as questões que a gente coloca lá dentro. O máximo da prova, ele está sempre muito perto do valor da dificuldade da última questão. E o mínimo da prova, sempre muito perto da primeira questão. Então, por exemplo, nessa prova aqui, se fosse uma prova do Enem só com essas questões, o máximo da prova estaria muito próximo de 820 pontos. E o mínimo da prova, muito perto de 270 pontos. E aqui eu já respondo alguma coisa. As pessoas têm dúvida assim, poxa, mas se eu não acerto nenhuma questão do Enem, eu vou ficar com 0? Você não vai ficar com 0, você vai ficar com o mínimo que aquela prova pode dar. Mas por que eu não vou ficar com 0? Porque eu não posso falar que você errar todas essas questões, você tem 0 de proficiência. Você pode ter 230, você pode ter 200, mas eu não tenho o item aqui para medir. Então, não é justo eu te falar 0. Então, eu vou te dar o mínimo que a prova consegue. E a mesma coisa lá no final, né? Ah, Vanessa, mas eu sei que eu sou capaz de tirar mais de 1000 em matemática, mas além de você ser capaz, aquela prova tem que permitir isso. E o que faz essa prova permitir ou não são os itens que estão ali dentro. Faz sentido? Deu para entender? A pergunta não ficou clara, mas a explicação deu para entender? Eu entendi. Vamos ver o perfeito, Vanessa. Qualquer coisa vocês voltam aí e me falam. Então é isso, TRI no Enem. É isso, acho que tá ok. Tinha tido uma pergunta antes que você tinha colocado na tela, Gaspar, que alguém perguntou assim, por que a nota de linguagens ela é mais baixa do que a nota de matemática? Porque são Larissa Macedo. Diferentes, isso. São escalas diferentes, e a gente vai falar o que isso interfere, porque interfere. A gente teve uma vez que eu fui ao desabafo da pessoa, né? Eu fui dar uma formação para professores, coordenadores e direção de uma escola. E aí tinha mais ou menos uns 40 professores, foi um bate-papo super legal, né? 3 horas, o povo aquele tanto de pergunta, muito bacana. Depois o diretor chegou para mim e falou assim, Vanessa, eu quero 5 minutinhos com você a sós. Aí eu falei, tudo bem, e a gente estava falando de avaliação em geral, a gente não estava falando sobre teoria de resposta ao item. Aí eu fui lá, falei, o que aconteceu, né? Aí ele virou para mim e falou assim, eu estou a ponto de mandar toda a minha equipe de linguagens embora. Ô, gente, eu dei um pulo da cadeira. Eu falei, mas como assim? Eu tô 3 horas com eles lá, que povo bom, proativo, maravilhoso. Por que você tá querendo mandar o povo embora? Me explica. Aí ele virou para mim com o maior certeza do mundo, falando, por que a nota de linguagens nos simulados não aumenta de jeito nenhum? Enquanto matemática está lá em cima, de linguagens não sobe, esse gráfico não dá certo, eu preciso que a gente suba nessa nota de linguagens. Eu falei, então respira, senta aqui, que eu vou te explicar como é que a TRI funciona, porque não vai subir mesmo. Porque isso não depende das pessoas, né? Depende da mudança da escala, né? E a escala que a gente tem hoje é essa. Bom? Bem claro. Acho que eu respondi a pergunta que veio antes, eu não vou lembrar o nome da pessoa, mas é isso daí. E aí? Você vê como é que eu aprendi? O Diogo perguntou aqui, Diogo Salomão perguntou, Diego, por que ele, no simulado, ele acertou 26 questões de linguagens e fez uma pontuação, e depois no outro acertou 28, eu falo porque justamente aquilo dos casos que a gente falou, depende das questões com que ele acertou, por isso que vai ter... A gente aprendi, tá vendo? Tem uma discrepância muito grande, né? Mas vocês que acompanham os nossos simulados do Bernoulli, vocês devem ver que uma prova, a gente aumenta um pouco a dificuldade, diminui um pouco a dificuldade, a gente vai fazendo isso sempre. Por quê? Porque o Enem não tem
essa forma homogênea, né? A gente nunca sabe como que o Enem vai vir. De uma forma geral, é uma prova muito parecida, mas às vezes tem 1, 2, 3 questões, são questões fora da curva, assim, você fala, poxa, ano passado não tiveram essas questões desse nível aqui, então interfere. E aí, Gaspar, eu lembro que quando eu li as perguntas, alguma pessoa perguntou da diferença do Enem digital para o Enem impresso, né? Falando se eu conseguia prever que tem diferença, se tem algum problema, alguma coisa assim. Gente, olha só, vamos lá. Aí eu tenho que ter bastante cuidado para falar sobre isso daqui. Mas o que acontece? A TRI, ela garante que essas notas podem ser comparáveis, tá? Então, a nota que o Gaspar tira na digital é comparável com a minha nota que eu tiro na impressa. Mas a gente não consegue garantir que os 2 testes vão ser exatamente iguais, porque a gente não consegue garantir que os 2 testes têm exatamente o mesmo mínimo, o mesmo máximo, e esse mínimo e máximo não depende só da última questão, eu fico aqui, mas tem outras coisas. Na verdade, é do conjunto de questões que está lá que isso depende, né? Não é só da última questão e da primeira questão, fica ali próximo. Mas não é só daquelas outras 2 lá, é da composição de todas as questões. Então, quando a gente faz a prova do Enem, a gente garante que essas 2 provas sejam comparáveis com os itens que a gente colocou lá. Mas vocês devem lembrar, por exemplo, no Enem, quando teve a ocupação das escolas. Isso, e teve 2 Enem, vocês lembram disso? E aí, quando saiu o resultado, foi um tanto de gente para a mídia falando que o segundo Enem deu nota mais baixa. Vocês lembram disso? Uhum. Quem tirou 45 no primeiro Enem em uma determinada área, acabou ficando com uma nota um pouco maior do que no segundo Enem. Por quê? Por causa desses itens. Então, pode ser que varie, pode variar um pouquinho, sim, tá? Pouco, mas pode variar, sim, porque depende dessas composições. Mas o que acontece? Para você tirar, por exemplo, sei lá, vou chutar aqui, para tirar 36, para tirar mais ou menos 800 em matemática com uma coerência bacana no Enem primeira aplicação, você precisava de umas 34 questões. Na segunda aplicação, você precisava de umas 36, 37 questões para tirar a mesma nota. Só que eram questões mais fáceis, entende? Não eram questões mais difíceis. Então, teoricamente, se o seu conhecimento está acima, deveria ser muito simples para você acertar essas 3 a mais. Só que, assim, a TRI, ela é muito bacana, mas ela também tem algumas coisas que a gente precisa. Ela não é perfeita, né? As 2 provas não são... Só dá para a gente garantir que é exatamente igual quando as 2 provas são exatamente igual. E é por isso que tem muita gente que critica esse tanto de aplicação durante o ano que o governo está pensando em fazer. Até 2026, eles querem fazer até 6, né, aplicações por ano. Imagina a quantidade de testagem, né? Isso. Não, banco, isso aí nem se fala, Gaspar. O banco tem que ser, no mínimo, 20, 30 vezes maior do que o que a gente tem, que já é muito difícil. Agora, Vanessa, para além da questão da TRI, a pergunta da Annelise é muito pertinente também. Os especialistas têm dito, né, que a aplicação digital, ela é uma novidade. Então, o que nós temos ouvido dos especialistas para aquele aluno que está bem preparado, o ideal é que ele realmente faça a opção pela versão impressa, porque é um terreno mais conhecido, mais seguro. E a aplicação digital ainda é algo que nós não estamos tão habituados. Esse raciocínio ele é muito válido, não é? O Romeu fala muito disso, né? Para quem não conhece, o Romeu, ele é o nosso diretor, co-presidente do Bernoulli Sistema de Ensino, e ele fala muito disso para a gente. E eu concordo. Eu acho que em time que está ganhando, a gente não precisa mexer. Eu acho que é muito válido a gente ter simulado online, para a gente testar as 2 coisas e tal. Mas você precisa entender onde que você está treinada, onde que você já criou estratégia, onde que você já fez todo o processo. Então, será que na hora do Enem oficial é hora de você mudar, né? Tudo que você já tem construído esse tempo inteiro, na hora do vamos ver de verdade, você vai lá e muda todo o seu processo? Então, é nesse sentido que ele fala muito. Vou confessar, eu me inscrevi no Enem Digital. No primeiro dia, abriu a inscrição, eu falei, eu vou lá ver o que esse negócio aqui, deixa eu ver o que esse povo tá fazendo. Entender isso, né?
Eu quero ver, para mim é só um treino, né? Só para eu ver como é que está funcionando lá. Então, me inscrevi, quero entender como que funciona e tal. Mas eu concordo com você, Júnior. Né? A gente tem um processo inteiro que a gente vem criando, não só agora, né? Vocês estão no pré-vestibular, muita gente está na terceira série, muita gente já finalizou a terceira série. Então, é um processo que vocês têm criando, que vocês vêm criando de estudo, que às vezes não vale a pena mudar isso agora. Né? Mas o governo ele não está errado, tá? E ele está fazendo uma coisa que a gente vê muitos problemas, claro, né? Também vejo, mas o que eles estão fazendo é um projeto que é um projeto piloto, né? São 100 mil pessoas, eram 50 mil, agora são 101.100. Eu não entendi essa conta, não, deve ser por número. Mas é melhor a Vanessa ser cobaia do que o aluno que está tentando a medicina, né? Não, Vanessa, é melhor que você seja cobaia. Exatamente, como pra mim não tá valendo nada, eu falei, eu vou testar esse trem aqui, deixa eu ver como é que funciona. Um aluno de segundo ano, por exemplo, treineiro. Pode fazer, isso aí, Gaspar, é isso aí, né? Por que não? Deixa eu tentar lá ver como é que funciona e ver como gente, não tem mais vagas, tá? Foi encerrado, não tem mais vagas. Eu fiz a minha inscrição correndo. Né? Ô, Vanessa, tem duas perguntas que eu acho que a resposta vai ser quase que a mesma. Uma pergunta é essa, ó, as notas do Enem tendem a ser mais baixas esse ano. Pergunta, as notas de corte serão impactadas. Então, acho que